eu fico interessado em entender como que foi o processo para que existisse essa pressão popular para a abolição acontecer, entendeu? Uhum. Porque, obviamente, que era o certo a se fazer, né? Ninguém discute isso. Mas o como aconteceu, que para mim é interessante. Muita gente fica atribuindo, a princesa Isabel lá assinou o não Ou sei a o quê. pressão inglesa e tal, porque queria transformar os escravos em consumidor, que é dírico, né? Mas muita gente fala isso. Mas, na verdade, é o seguinte, imagina, esses dias eu estava conversando com os meus alunos, imagina o seguinte, você nasce num país em que a paisagem é aquela, você vê pessoas que são escravas e pessoas que são livres. Os escravos são parte da paisagem da coisa, então você vê aquilo. Então, a gente fazer um esforço de imaginação, né, de pensar isso, falar, não era. Então, quer dizer, era o natural aquilo lá. Então as pessoas não passavam muito pela cabeça das pessoas que aquilo era errado. Né? Demorou até isso começar a se espalhar, assim, pô, pensando bem, né? Uma pessoa ser dona da outra e tal. Então, é claro, a Bíblia dava muita. Não que ela defendesse a escravidão, mas ela também não era contra, assim, não dizia, né, A não se dizia fun- frontalmente contra a escravidão. Tem Então, quer escravos na dizer, Bíblia, né? E eles tem não. escravidão na Bíblia. Tem um livro chamado Filemon, que é uma carta, né, que o Paulo escreve para um tal de Filemon sobre um escravo chamado Onésimo. É uma carta muito interessante que trata da escravidão, né, e que ali, ela, de certo modo, ela não é uma carta abolicionista no sentido pleno do termo, mas o Paulo, por exemplo, recomenda ao Filemon que ele receba o Onésimo que tinha fugido, né, como um irmão, né, e não mais como um escravo, como alguém que, Entendi. né, Então, é uma de quem passagem. você... Então, de certo modo, ele defende ali que essa relação escravo-senhor acabasse entre os dois, né, apesar do Filemon ainda continuar trabalhando pro Onésimo e tal. Então, tem lá um lance interessante de entender na carta. Mas, enfim, a Bíblia não tem nenhum momento que ela é abolicionista, assim, digamos assim, né? Então, claro que... Explicitamente. explicitamente. Então, é claro que dava margem para as pessoas sustentarem a escravidão até usando o texto bíblico. Então, quer dizer, dentro do modelo mental que se tinha e da imaginação moral da época, então não era natural pensar que era errado você ter uma pessoa como sua serva sem ganhar salário. Sim. Então, imagina assim, né? Porque essa coisa do salário é moderna, certo? Então, quer dizer, antes era feudal, que era a mesma coisa, uma relação de servidão igual, Sim. né? Antes do feudalismo era ainda pior. Então, quer dizer, era aquelas monarquias absolutistas, que todo mundo era súdito, e o cara plantava lá, agricultura de subsistência e tal. Então, quer dizer, o pobre sempre teve uma relação servil com o poder. Né? Então, essa é a verdade. Sempre, desde, né, tempos imemoriais. Então, quer dizer, quando chega ali... Até no Antigo Egito, né? Se for para tudo, pensar. se Assim. dá para trás, vai embora. Não tem como saber que se um dia existiu um mundo em que a relação não existisse esse tipo de relação servil, porque eu falando como um cristão, como alguém que acredita no texto bíblico, isso é fruto da queda do ser humano e tal. Então tem uma discussão teológica por detrás disso. Mas o fato é que quando chega ali no contexto do começo da modernidade, é que essas discussões começam a aparecer. Então, a Revolução Francesa vai ser um grande impulsionador disso, mas não só. Mesmo porque, mesmo dentro do cristianismo, tinha muitos padres e teólogos que eram contra a escravidão. Ah, Então, sei entendi. lá, William Wilberforce, lá na Inglaterra, né, o John Wesley. Então, tem um monte de teólogos e padres e pastores e tal que vão lutar contra a escravidão, partindo do princípio que, não, todo mundo é Igual e livre, livre, igual, né? né, perante Deus e tal. Então esse troço é errado. Mas o motor da modernidade vai ser a Revolução Francesa. Pode crer. Então as pessoas começam a pensar nisso. Falam, pô, peraí, mas é verdade, né? Então, pô, todo mundo é livre, então não é certo que essa pessoa, né, trabalhe e que trabalhe para comer e que não tenha direito de nada, né? E seja uma espécie de prisioneiro desse. Então aí começa a discussão acontecendo. E aí, como é que isso ganha a consciência das pessoas? Então, que é a pergunta que você fez, né? Então, o movimento abolicionista foi um troço tão genial, e que veio pelas mãos do Rebouças, do José do Patrocínio, que era um jornalista negro genial também da época, do Joaquim Nabuco, que era um intelectual e filho de um político já, um sujeito já de classe alta, o Visconde de Toné, que era um outro também
já aristocrata da época, mas que era um cara muito ligado às artes. O pai dele era um pintor, foi um pintor famoso aqui no Brasil e tal. Uma família francesa que veio para o Brasil. Ferreira de Menezes, então quer dizer, juntou lá um pessoal todo, né, mas encabeçado, sobretudo, por Nabuco, Rebouças e Patrocínio. Esses três foram a linha de frente do movimento abolicionista. Então, eles se conheceram, se juntaram e falaram, vamos fazer barulho desse troço. Né, e vamos impulsionar a abolição. A primeira vez que o Rebouças tem que ele se dá conta de que era preciso lutar contra a escravidão, ele faz um registro no diário dele. Na verdade, assim, também não é querendo dizer que quando ele pensou nisso pela primeira vez, mas o primeiro registro que ele faz, e o Rebouças, ele tem diários dele volumosos e Dá tal. pra achar na internet essas paradas? Não dá. O volume do diário de textos reunidos, porque não é o diário, não são os diários todos, né? Uhum. Então tem um volume dos diários dele que se acha em sebo por um preço absurdo. Às vezes aparece assim, né? Que absurdo, isso aí tinha que estar na Wikipedia, sei lá. Exatamente, tinha que ser disponível, mas não tem. O Agricultura Nacional, que é a obra dele sobre a reforma agrária e tal, e o pós-abolição, vai ser republicada agora. Acho que pela edição do Senado. Então, o fato é que esses caras... E o primeiro registro que ele faz no diário dele sobre isso é em 1867. Então, quer dizer, né? 15 tempão anos atrás. antes. Tempo atrás da abolição, antes da abolição. 20 anos antes, né? Então, que ele fala, olha, li os evangelhos de Lucas e Mateus e orei a Deus, né? E rezei pedindo para Deus me ajudar em como resolver o problema do elemento servil no Brasil. Então, ele faz esse registro no diário dele. Nossa, 20 anos antes, 20 anos antes. de ele conseguir, né? Entre aspas. Aí ele tem uma experiência muito ruim de racismo nos Estados Unidos. Ele vai pra lá e lá ele não pode entrar nos lugares, não pode tomar banho, não pode dormir no hotel. Era fodida, né? Aí ele fala, caramba, ele registra isso no diário, que ele não pôde entrar nos lugares, não pôde tomar banho, passou 2 dias sem comer, sabe, essa loucura. Caralho. Aí ele volta pro Brasil e fala, chega, agora vamos resolver isso aqui. Então, Às vezes a raiva ajuda o homem a mudar as coisas, né? Exatamente. Aí ele se junta com o Nabuco e com o Patrocínio e eles começam o movimento. E aí, qual que era... Olha que coisa genial. Como eles não tinham apoio da igreja e não tinham tanto apoio político, né? Tinha lá os abolicionistas dentro da política, mas a política era aquele negócio muito disputado e tal, então era difícil. Tinha dentro da política gente que era abolicionista, gente que era contra a abolição, gente que era contra a abolição, mas que achava que a abolição tinha que acontecer gradualmente, que em 20 anos tudo estaria bem e tal. Então tinha um monte de... Pô, estavam certo, né? Não que estaria bem, mas que demoraria 20 anos. Né? Uma boa parte deles... Não, mas isso aí já é em 1880. Ah, entendi. Já tinha passado os 20 anos. Já. É porque assim... De 67 até 80, quando ele se junta com os caras, ele lutou muito sozinho, porque ele não era um político, mas ele era um intelectual. Então ele ajuda em vários projetos. Mesmo no projeto da Lei do Ventre Livre, ele participa disso e Lei tal. Do quê? Desculpa. Do Ventre Livre, né? Ventre Livre. Que era aquele que, a partir dessa data, eu não lembro exatamente quando foi promulgada, mas é aquele, a partir dessa data, todas as crianças que nascerem filhas de pessoas escravizadas não são escravos mais. Pode crer. Então, é um bom passo. Era um bom passo, mas era aquele negócio assim, funcionava, mas não funcionava muito, porque o sujeito nascia dentro da casa do cara, ficava lá, e daqui a pouco já estava trabalhando, então não era uma coisa tal. E também a lei do sexagenário, né, que após os 60 anos a pessoa deixaria de ser escrava, mas também era aquele negócio, muitos morriam cedo, então... Mas enfim, foram passos importantes até chegar ao movimento e a abolição total. Então, o Rebouças trabalhou nessas coisas todas e tal, nos bastidores. Quando chega 1880, é quando ele se junta com o Patrocínio e o Nabuco, e eles começam, então, o movimento. E aí, nessa época, a política era aquela confusão, eles não tinham muito apoio e também não tinha apoio da igreja. O que eles resolvem fazer? Vamos fazer barulho na sociedade. Eles alugavam teatros e faziam grandes shows. Por exemplo, o Carlos Gomes, que é o grande músico brasileiro, né? O grande maestro e compositor brasileiro, que era mestiço, né? Ele era mulato e tal. E ele também se une a eles. A Chiquinha Gonzaga, que é a grande compositora, que também era mestiça, também se junta a eles. O Castro Alves, o poeta. Então, eles faziam grandes apresentações em teatros musicais
né, com a apresentação de música e com a apresentação de declamação de poesia do Castro Alves e tal, discursos inflamados do José do Patrocínio, que era um homem com uma verve, assim, para o discurso muito forte. O Rebouças, ele era um homem tímido, então ele era um cara de bastidor. Era mais de escrever. Ele era mais de escrever e de projetar a parada toda. Pode crer. Né? Então, eles fazem isso. Então, eles começam a fazer essas chamadas conferências-concerto e isso ganha a opinião pública. Lotava os teatros, ficava gente pra fora e tal. E era muito louco, porque eles faziam aquele barulho de entretenimento. Chegava uma hora, o Patrocínio tomava o microfone e falava: agora nós vamos fazer aqui, né, nós vamos libertar aqui 3 escravizados e tal. E ele pegava, chamava as pessoas escravas no palco, lia as cartas de alforria, entregava para as pessoas. Imagina, cara, o frenesi desse troço, né? E aí o povo tudo... Devia ser um sentimento catártico para quem era escravo na época ainda, muito fodido, né? Muito. E para a própria sociedade, começar a ver aquilo. Então ele fazia aqueles discursos contra a escravidão, que aquilo era uma abominação, e aí entregava as cartas de alforria. Teve uma vez que veio uma cantora russa para o Brasil, Nadina Bulisov, se eu não estiver enganado. E ela vem para o Brasil, eles aproveitam a presença dela no Brasil, por quê? Porque o Castro Alves tinha uma ópera que nunca foi encenada ainda, não deu tempo de ser encenada ainda, porque a abolição veio antes, mas chamava O Escravo, um negócio assim, acho que era isso, O Escravo. E ela também ela veio para cá para apresentar Aida, que é uma ópera do Verdi que fala sobre a escravidão no Egito. Então eles aproveitaram que ela vinha para cá para apresentar algumas áreas de Aida e tal, e aí falam com ela, ela aceita participar da conferência concerto, ela canta e tal, tem uma gravura disso no jornal. Que legal. O patrocínio com ela no palco, entregando as cartas de alforria. Então, assim, foi um movimento popular intenso, né? De 8 anos, de 80 até 88. 8 anos que demorou para convencer a população. Sim. Eles demoraram 8 anos para fazer a abolição acontecer. Né? Sim. Mas essas conferências de concerto começaram a pegar, começou a encher, começau a lotar, eles começaram a fazer. E é engraçado, porque não tinha apoio, eles faziam sozinhos. Chegavam cedo no teatro, varriam tudo, eles mesmos varriam tudo, arrumavam tudo e tal, e pau, né? E aí chegou uma hora que a coisa estava assim, né? Todo mundo, a sociedade já estava convencida que a escravidão era um troço errado, né? Que não dá mais para continuar. Aí começam a acontecer fugas das fazendas, né? Começam a fugir em massa, né? Escravos de fazendas. Muitos senhores começam também a entender o espírito abolicionista e começam também a libertar os seus escravos. Então o negócio começa a se espalhar.